meus irmãos, meu desejo sincero é que a paz de Jesus esteja sobre toda a sua família, sobre a sua vida. Espero mesmo que você tenha tido uma semana abençoada e que nesse domingo, mais uma vez, a palavra do Senhor, ela nutra o seu coração. Bom, a epidemia tem aumentado a cada dia que passa, nós temos percebido isso. E agora já não parece mais uma coisa distante. Muitos de nós estamos percebendo que essa epidemia está chegando cada vez mais perto, né? Alguns familiares, alguns amigos, e é um período que a gente precisa de muita fé, é um período que a gente precisa da graça de Deus na nossa vida, precisamos de milagres do Senhor na nossa vida, e a gente precisa muita fé para sobreviver a esse tempo difícil que todos nós estamos passando. Em função disso, hoje eu trago para você um tema relativo à fé. Vamos abrir as Bíblias juntos aí, Mateus capítulo 8, dos versos 5 até o 13. Diz assim a palavra de Deus, com referência ao encontro de Jesus com um centurião romano. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu quero intitular a palavra de hoje como uma fé digna de ser imitada. Essa fé, ela foi uma fé digna de nota de Jesus. E não é à toa que esse texto está aqui na palavra de Deus, está na Bíblia, para que hoje ele sirva de referência para mim e para você. Bom, essa fé digna de ser imitada, ela se deu em um cenário. O cenário é a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma pequena vila, uma vila às margens do Mar da Galileia. Cafarnaum era uma cidade que situava ali a nordeste do Mar da Galileia. Ela era importante na época de Jesus, porque ali a estrada que ligava a Palestina para a Síria, ela passava por Cafarnaum, e em função disso, aquele local era estratégico. Por isso que ali havia duas coisas interessantes. Ali havia um posto alfandegário, onde era coletado imposto para o Império Romano. E em função também deste posto de coleta, existia também ali uma guarnição romana, existia ali soldados romanos, e eles estavam sob a autoridade desse centurião que se encontra com Jesus nesse momento. Então essa guarnição romana, se nós trouxéssemos para os nossos dias, né, a guarnição romana seria a Polícia Federal e o posto de coleta seria a Receita Federal, né? Seria onde o imposto era cobrado das pessoas, né, que passavam, fossem transportadores de mercadorias ou mesmo as pessoas que viviam ali na Galileia deveriam pagar o seu imposto
também ao Império Romano. Após sair de Nazaré, Jesus foi viver em Cafarnaum. E ele viveu ali durante um bom tempo da sua vida. Cafarnaum era conhecida como a cidade de Jesus. Em alguns momentos no Evangelho, a narrativa vai dizer exatamente isso, né? Na sua cidade. Jesus voltou para a sua cidade, alguma coisa assim. E isso dizia respeito à cidade de Cafarnaum. Então, apesar dela ser pequena em tamanho, alguns historiadores dizem que na época de Jesus, Cafarnaum deveria ter aí por volta de 1.500 pessoas só. Apesar de pequena, ela era a cidade mais importante da região ali do Mar da Galileia. Então, é bom que você entenda todos esses parâmetros da cidade para você perceber uma interpretação real dos acontecimentos ali daquele dia. O centurião ele era romano. O centurião ele era como capitão de guarda, estava ali sob seu comando aproximadamente 100 soldados, um número não dá para ser exato, mas ele era um capitão de uma guarnição romana de aproximadamente 60 a 100 ou cento e poucos soldados. E a Bíblia vai mostrar que esse centurião ele era um homem altruísta. Você percebe no texto que ele vai buscar ajuda não para si mesmo, ele vai buscar ajuda em Jesus para o seu servo. Não é para o seu irmão, não é para sua mãe, não é para sua esposa, não é para o seu filho, é para o seu servo. Isso mostra que essa pessoa ela tem um certo altruísmo no fundo da alma. E isso corrobora a ideia de que ele era uma boa pessoa, porque na narrativa que Lucas faz desse mesmo evento, Lucas faz questão de dizer que os judeus da cidade que foram até Jesus intermediar esta conversa, e os judeus disseram para Jesus que o centurião era uma pessoa muito boa, que o centurião havia construído a sinagoga para os judeus ali em Cafarnaum. Então isso mostra para mim, para você, que esse centurião era uma pessoa altruísta, uma pessoa boa de coração. Bom, vamos ver alguns aspectos importantes dessa fé, porque esta fé ela foi qualificada. Daqui a pouco você vai perceber comigo que ela foi qualificada por Jesus. E eu quero enxergar aqui alguns aspectos que eu acho que são aspectos muito importantes dessa fé, que eu e você, nós precisamos imitar esses aspectos na nossa fé, nutrirmos a nossa fé com esses aspectos que a fé do centurião ela teve, e no meu modo de entender essas qualidades estão implícitas nesse texto. Vamos mais uma vez olhar com calma os versos 5 e 6 e vamos descobrir que essa fé ela teve um aspecto importante dela, foi que ela teve, a iniciativa foi humana. A iniciativa partiu do ser humano. Não foi Jesus que foi até o centurião romano, foi o centurião romano que veio até Jesus. O texto diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Todo milagre se inicia com uma ação humana. Se você observar a narrativa de todos os milagres que o Evangelho nos traz, todos eles são pessoas que vão até Jesus, vão com uma motivação no coração. Ficar parado, ficar aguardando que algo aconteça, sem buscar a ajuda, essa situação não vai acontecer. Esse centurião, ele vai até Jesus. Ele mostra para mim e para você que tem um lugar certo para se buscar as coisas. O centurião, daqui a pouco a gente vai olhar um pouquinho para ele em si, mas eu já quero adiantar aqui. Ele era uma pessoa que tinha recursos, pelo menos mais do que talvez a totalidade da cidade ali, dos habitantes da cidade. E ele tinha outras opções. No entanto, ele vai buscar ajuda. Ele vai até o lugar certo, que na ótica dele é o lugar certo. Ele vai buscar em Jesus. Mas eu quero deixar claro para você uma coisa,
que nada aconteceria se esse centurião não fosse buscar ajuda em Jesus. Então, para começo de conversa com relação às suas necessidades, suas necessidades espirituais, os milagres que você espera, eles não vão acontecer se você não tomar uma postura de buscar no lugar certo. Milagre se busca no lugar certo. Milagre se busca em Jesus. Ele é o único capaz de realizar milagres na sua vida. E a Bíblia, ela nos ensina a buscar. Se você observar uma página anterior a esse texto que nós lemos, em Mateus no capítulo 7, versículos 7 e 8, diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Nenhum milagre acontece se você de alguma forma não for até Jesus. Ele ensinou a gente a fazer isso. Então, o primeiro aspecto importante aqui que eu e você precisamos ter para que a nossa fé seja uma fé digna de ser imitada como a desse centurião, é nós irmos até Jesus. O segundo aspecto que eu acho interessante nesse texto, e talvez seja o mais importante do ensinamento hoje aqui, é que essa fé digna de ser imitada, ela foi uma fé que reconheceu a autoridade e o poder de Jesus. Vamos ler mais uma vez os versos 7 até o 9 do nosso texto base. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Essa fé, ela reconheceu a autoridade de Jesus. Como eu já disse, o centurião, ele tinha uma condição social diferente de todos os habitantes de Cafarnaum, com certeza. Ele era um homem de posição na questão, vamos dizer assim, profissional. Ele era um homem de destaque na sociedade. Ele mandava na cidade como um todo. Ele era ali a voz do governante maior de Roma. Naquela cidade, ele era a voz. Eu estou dizendo de uma forma precisa com relação a Cafarnaum. Era ele ali, a voz do imperador. O centurião era um homem que tinha prestígio mediante a condição social que ele tinha. Mas acontece uma coisa interessante, esse centurião, ele observa certamente como chefe da cidade, ele observa as coisas que acontecem na cidade. E ele vê tudo o que está acontecendo com relação a Jesus. Esse centurião, ele talvez tinha dinheiro, talvez ele tinha algum tipo de recurso que pudesse fazer com que o seu servo fosse atendido, se não em Cafarnaum, em algum outro centro maior do que Cafarnaum. No entanto, ele olha para Jesus e ele reconhece em Jesus uma pessoa que tem autoridade espiritual. E ele reconhece essa autoridade. Por isso, ele deixa de lado tudo o que ele tem. Ele deixa de lado seu prestígio, sua condição social, sua condição financeira. Ele deixa de lado o fato de ser um comandante, de ser o chefe da cidade. E de uma forma muito humilde, se você observar no texto, isso vai ficar caracterizado. De uma forma muito humilde ele vai até Jesus e ele até diz, olha, eu não sou digno do Senhor entrar e pisar dentro da minha casa. Não sou digno disso, mas eu peço apenas uma coisa. Diga uma palavra, porque eu reconheço a autoridade da sua palavra. Porque se o Senhor disser, eu tenho convicção no meu coração de que algo vai acontecer.
embora ele não tenha se achado digno em função, eu acredito, da humildade do coração. Eu quero juntar todas as facetas deste homem. Eu quero juntar o fato dele ter esta humildade que está relatada aqui, com o fato dele ir a Jesus, buscar ajuda em um judeu, que era um povo dominado pelo Império Romano, dominado por ele, pela figura do centurião. Era um povo que praticamente era escravo, entre aspas, né, do povo romano. Ele vai até Jesus numa atitude humilde. Ele diz para Jesus: olha, eu não sou digno de receber o Senhor dentro da minha casa, mas eu creio na autoridade da sua palavra. Na autoridade da sua palavra. Você lembra que uma das últimas palavras de Jesus para a igreja, para os discípulos e para a igreja, para mim e para você, Jesus disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão. Você lembra disso? Antes mesmo de Jesus dizer essas palavras, esse centurião, ele nos dá uma grande lição quando ele diz: eu creio na sua autoridade. E ele é interessante porque ele se coloca na posição de Jesus quando ele diz assim: Senhor, olha, eu sou um homem que estou sob a autoridade. E abaixo de mim eu também tenho pessoas que estão sob a minha autoridade. Então é interessante porque o centurião ele se coloca numa posição mediana aqui. Ó. Eu tenho gente que manda em mim acima de mim. Eu tenho gente que eu mando, que estão abaixo de mim. Eu estou envolvido nesse contexto de autoridade. E eu sei como funciona esse contexto de autoridade. Uma palavra é o suficiente para que a coisa aconteça. Se o meu superior diz algo para mim, eu não questiono, eu vou e vou fazer. Ou seja, a ordem do meu superior ela vai acontecer. Quando... e aí é lógico que ele também diz, e quem está abaixo de mim, quando eu digo alguma coisa, as pessoas vão e fazem. Então quando o centurião diz para Jesus que ele sabe o que é autoridade, ele está dizendo para Jesus: eu reconheço no Senhor a autoridade, não é uma autoridade humana, eu reconheço no Senhor uma autoridade divina. Porque o que eu já vi, o que eu já presenciei nessa cidade acerca do Senhor, para mim é o suficiente para eu entender que o Senhor é uma autoridade divina. Por isso, não é necessário o Senhor vir aqui, não é necessário o Senhor estar lá com Ele. O que eu preciso é apenas de uma ordem do Senhor. Porque eu tenho certeza que no momento em que essa ordem sair da sua boca, as coisas vão acontecer. Mais um aspecto, terceiro aspecto que é digno de nota aqui, é digno de ser imitado. Essa fé, ela causou admiração em Jesus. O verso 10 diz o seguinte: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Essa palavra de Jesus, ela é interessante. Jesus aqui, ele conhece muita gente, conhece gente importante, conhece gente de fé, provavelmente já disse para muitas pessoas no decorrer da sua jornada na terra, até esse momento aqui do encontro com o centurião, provavelmente ele já disse para muitas pessoas: a tua fé te curou, vai em paz, a tua fé te salvou. Mas agora não. Agora, Jesus ele assinala a sua admiração com relação à fé do centurião, dizendo: olha, eu não vi ninguém em todo Israel com uma fé desse jeito. E olha só que coisa interessante. De quem partiu essa fé? De um gentio. De quem partiu essa fé? De alguém que conhecia a Deus? Não, de um soldado romano. De alguém que não era ensinado nos padrões
divinos, de alguém que não conhecia Deus na essência, como o povo de Israel conhecia o Deus de Israel. No entanto, aquele homem que provavelmente tinha pouca instrução acerca de Deus, ele olha para Jesus, ele conversa com Jesus, ele acredita na autoridade de Jesus, e Jesus faz para ele um elogio público dizendo: não vi ninguém com tanta fé assim em toda a minha jornada até esse momento na minha vida. Eu me lembro de uma historiazinha bem antiga, talvez você até já tenha ouvido ela em alguma mensagem. Conta-se de uma igreja que, como a sua região estava passando por uma seca muito grande, a igreja marcou um dia para orar, para que Deus mandasse chuva, para que Deus abençoasse aquela região com chuva, porque eles estavam precisando muito de chuva naquele momento. Então foi marcado um culto de oração para que chovesse. E todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, foram até ao templo aquele dia, foram àquele culto. E uma menininha apareceu no culto com um guarda-chuva. E todo mundo estranhou. E todo mundo olhou para ela. Pensa bem, num período de seca, de repente aquela menina aparece com um guarda-chuva. E aí as pessoas perguntaram: mas o que é isso? Por que você está trazendo um guarda-chuva? E ela disse assim: nós não vamos orar para chover? Pois é, essa história, ela ilustra bem aquilo que às vezes a gente vive como cristãos. Nossa fé às vezes é muito pequena, irmãos. A nossa fé não é digna de admiração de Jesus. A gente pede as coisas, mas cheio de dúvida no coração. Até certo ponto, a nossa fé, embora seja espiritual, nossa fé é lógica. Porque Jesus disse que se nós tivermos, nós vamos conseguir. Mateus, no capítulo 17, versículo 20, os discípulos tiveram uma situação difícil, lá não conseguiram resolver, perguntaram para Jesus: por que não deu certo? Por que nós não conseguimos resolver? E Jesus disse: é porque a fé de vocês é pequena. Se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é algo muito pequeno, se ela fosse, vocês poderiam pedir para esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele iria. Então, pensa bem, se Jesus disse para a gente que a nossa fé, o tamanho da nossa fé importa no reino espiritual, no reino dos céus, a gente precisa se questionar se a nossa fé, a qualidade da nossa fé, ela está causando admiração em Jesus. Eu disse que até certo ponto a fé é lógica, porque quem tem, recebe, quem não tem, não recebe. Eu disse até certo ponto. Por quê? Porque tem um parênteses aqui também, é claro. Eu tenho que levar em consideração a soberania de Deus. Nem tudo que eu vou pedir, Deus vai atender. Porque Deus tem decretos e planos maiores do que os meus. E às vezes eu sou tão estúpido que eu peço algumas coisas para mim, que Deus, por amor a mim, Ele não atende. Então, é lógico que, por isso eu disse, até certo ponto a fé é lógica. Se eu tenho, as coisas acontecem. Se eu não tenho, elas não acontecem. Essa fé do centurião foi digna de admiração de Jesus. Eu quero fazer uma analogia que, na verdade, não é minha essa ideia. Eu ouvi uma pessoa fazer essa analogia, eu achei fantástico. Um outro pastor que teve... ele conseguiu enxergar algo que eu não havia enxergado ainda. Ele fez uma comparação de 2 episódios. Desse episódio do centurião com o episódio da ressurreição de Lázaro. O evento espiritual mais, o ápice em termos de milagre de Jesus aqui na Terra foi a ressurreição de Lázaro. E ali aconteceu uma coisa interessante, porque Jesus, você conhece a história ali, você vê que Jesus demora para chegar, e quando Jesus chega lá, praticamente já é ali no velório de Lázaro, as 2 irmãs, tanto Marta quanto Maria, as 2 falaram a mesma coisa para Jesus. Elas disseram assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Você lembra que Marta mandou chamar Jesus quando Lázaro ficou doente e quando ela percebeu que aquela doença seria uma doença complicada. Mandou chamar Jesus. No entanto, nem Marta e nem Maria tiveram esta fé que o centurião teve. Porque o centurião falou assim: o senhor não precisa estar lá. O senhor não precisa ir até a minha casa. O senhor não precisa colocar a mão no meu servo. Basta uma palavra. Se o senhor disser, eu tenho plena convicção de que vai acontecer. Se Marta tivesse esta mesma fé, né, talvez Jesus fizesse as coisas diferentes e Lázaro seria curado antes. Eu só estou trazendo essa ideia para você ver a diferença de perspectiva. Eu creio no fundo da minha alma, tá, de que Jesus ele tinha um plano na questão de Lázaro. Ele queria que Lázaro morresse. Ele queria que Lázaro ficasse mais de 3 dias morto, porque Jesus queria causar um espanto no povo judeu ressuscitando Lázaro, e o fez. Mas eu quero deixar claro para você aqui a diferença de visão na questão de fé, porque Marta e Maria, elas tinham a ideia de que Jesus precisava estar presente para que o milagre acontecesse. E o centurião, ele foi na contramão dizendo: não precisa da sua presença. O que precisa é da sua palavra. O que precisa é da sua autorização. Se o senhor falar, vai acontecer. Ah, meu querido, eu queria ter uma fé parecida com essa fé desse centurião. Eu queria causar admiração em Cristo com a minha fé, do jeito que este homem causou. O quarto e último aspecto desta fé é que é só o resultado, no meu modo de entender. Essa fé ela vai ser eficaz. O verso 13 vai falar da eficácia. Diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. A fé do centurião não poderia ter um outro desfecho a não ser eficácia. A fé do centurião foi eficaz. A fé daquela menina que eu contei da história foi eficaz, porque ela levou um guarda-chuva, porque ela pediu para Jesus, ou iria pedir para Jesus para que chovesse. Ao final daquele culto, choveu. E a única pessoa que foi embora para casa sem se molhar foi a menina que levou o guarda-chuva. Se a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, eu preciso, agora isso é comigo e com você, eu preciso rever a minha fé, a qualidade da minha fé, o jeito que eu administro as questões espirituais da minha vida. Porque se não está havendo eficácia na minha fé, algum problema está acontecendo. Então eu preciso pedir para Deus, para Ele mostrar para mim onde eu preciso me corrigir, o que é que está acontecendo, o porquê que as coisas de repente não acontecem. Porque se Jesus não mudou, a única coisa que a lógica me diz tem alguma coisa comigo que ainda não está certa e precisa ser resolvida. Bom, concluindo então essa palavra para o seu coração, a Bíblia vai falar de muitas pessoas que tiveram fé. Muitos, além desse centurião aí, muitas outras foram curadas, tiveram seus pedidos atendidos. Mas eu quero destacar aqui que a única pessoa que Jesus ficou admirado com a fé e fez isso, foi digno de nota, foi esse centurião. Isso impulsiona a mim e a você para nós melhorarmos a nossa qualidade ou a qualidade da nossa fé. Algumas pessoas foram ensinadas de uma forma errada, no meu modo de entender, e elas têm medo de pedir para que Deus aumente a fé delas. Né? Porque, na verdade, nós deveríamos pedir: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Algumas pessoas, elas têm medo de fazer isso porque alguém, talvez bem intencionado,
mas que não foi usado por Deus, alguém disse: não peça para Deus aumentar a sua fé, porque Ele vai te mandar aprovação. Porque só a aprovação que aumenta a sua fé. Meu querido, isso pode até ter sido fruto de um coração bem intencionado, mas isso não é uma verdade espiritual. Nós precisamos sim pedir para o Senhor para que Ele aumente a nossa fé. E não necessariamente vão acontecer tragédias na nossa vida para que a nossa fé seja aumentada. Eu não creio assim. Eu creio que Jesus, Ele dá aquilo que a gente espera. E não é necessariamente com provação, é a única forma de aumentar a nossa fé. Então, peça para Deus, eu quero incentivar você a pedir para Deus para que Ele aumente a sua fé, porque hoje nós estamos precisando cada vez mais de fé no Senhor. Tá? Quanto mais fé, mais vitória. Quanto mais vitória, mais alegria. Quanto mais alegria, mais prazer de viver. Jesus disse que o cristão, ele teria vida abundante, vida com prazer em viver. Isso implica, na base, mais fé. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê a você e dê a mim também uma fé digna da admiração dos céus, porque certamente nós vamos ser mais felizes vivendo dessa forma. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus te dê uma semana abençoada de proteção, que você e a sua família sejam guardados pelo Senhor, que em nome de Jesus nada de mal aconteça para você. Esse é o desejo do meu coração, desejo sincero do meu coração, e que em nome de Cristo você seja desafiado pelo Espírito Santo do Senhor a ter mais fé, para que você viva uma vida ainda mais feliz, na graça e na paz de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo.